Vamos à Santa Bíblia, nosso alimento do céu diário. Texto bíblico Lucas capítulo 15, eu leio os versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. A Bíblia diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Os publicanos eram os cobradores de impostos na época. Eles eram odiados pelos judeus porque normalmente os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, o Império opressor. E além do mais, os publicanos tinham fama de serem desonestos. Por isso que publicanos e pecadores são colocados aqui juntos como uma classe só. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Interessante que essas pessoas gostavam de ouvir Jesus. Esses publicanos, esses pecadores, esses que viviam à margem da sociedade, que eram discriminados e desprezados pelos religiosos da época, eles se sentiam atraídos por Jesus, eles gostavam de ouvir Jesus. E aí os fariseus e escribas, que eram líderes religiosos, eles murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Sabe que aqui eles estavam fazendo uma acusação verdadeira, por incrível que pareça? Porque Jesus realmente recebia os pecadores. Jesus se envolvia com eles. Porque no evangelho bíblico real e verdadeiro, todo pecador é amado. Mas é verdade que todo pecado é odiado. No evangelho bíblico real, verdadeiro, todo pecador é recebido e todo pecado é resolvido. Os fariseus e escribas, eles amavam o pecado e odiavam os pecadores. Porém, lembre-se, Jesus amava os pecadores e odiava o pecado. Quando faziam esse tipo de acusação aqui para Jesus, ele respondia de algumas formas. Quer ver uma delas? Está aqui, eu leio agora Mateus capítulo 9, verso 12. Quando acusaram Jesus de ter chamado Levi Mateus para segui-lo, que era um publicano, um cobrador de impostos, e Levi Mateus ficou tão feliz pelo convite de Jesus que resolveu fazer uma ceia, um jantar especial em sua casa e convidou Jesus para ir. E outros publicanos também foram a esse jantar. E aí os fariseus, mais uma vez, estavam criticando Jesus, e olha a resposta do mestre. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu não vim, disse Cristo, chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores. Ora, óbvio, os justos não precisam de arrependimento, quem precisa são os pecadores. Por isso que Jesus, ele tinha sempre uma palavra de perdão e de esperança para os piores pecadores, porque os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Que Deus nos abençoe, que nós compreendamos isso, o fato de você conviver com pessoas que cometem erros, o fato de você ser compreensivo e bondoso para com aqueles que falam, pensam e fazem coisas diferentes da sua maneira, como você entende ser o certo. O fato de você ser gentil e bondoso com essas pessoas não significa que você concorda com elas, mas você convive com elas para influenciá-las para o bem. O cristão não tem o direito de tratar ninguém com preconceito, com discriminação e desprezo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso supremo exemplo, era completamente destituído de todo e qualquer preconceito. Jesus não condescendia com o pecado, mas ele amava os pecadores. Bendito Cristo. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a vivermos segundo tua vontade, Senhor. Tira de nós todo o desejo de desprezar, de tratar as pessoas com preconceito e ofendê-las.
mas também ajuda-nos, Senhor, a nunca sermos influenciados para o mal. Oramos em nome de Jesus. Amém.